Empresários, políticos e fiscais do Serviço de Transporte Público no Rio de Janeiro foram alvo hoje da Operação Ponto Final, mais um desdobramento da Lava Jato. As investigações mostram que um esquema de corrupção para beneficiar empresas de ônibus gerou desvios de mais de 200 milhões de reais. O repórter Tiago Pimenta acompanhou a coletiva da Polícia Federal e do Ministério Público agora há pouco e tem mais detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Ao todo, só nessa segunda-feira foram 8 mandados de prisão. 6 foram cumpridos, 2 ainda estão em aberto. Os alvos estariam no exterior e a Polícia Federal pretende acionar a Interpol. As investigações apontam o pagamento de 260 milhões de reais em propina em um esquema que funcionou entre 2010 e 2016. O maior alvo desse esquema seria o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A polícia estima que 122 milhões de reais teria ficado com Cabral. Em troca, as empresas de ônibus ganhavam vantagens, como isenções fiscais, aumento na passagem de ônibus e também ausência de licitação. Para se ter uma ideia, no aumento das passagens existe um limite para que esse aumento seja de até 2%, mas durante esse período houve registros de aumentos de até 7%. O esquema continuou em operação mesmo após o segundo mandato de Sérgio Cabral. Há registros dessa contabilidade paralela até novembro de 2016. Esses valores circulavam em espécie e não passavam aí pela circulação bancária. Por exemplo, as investigações apontam que Sérgio Cabral recebia prêmios da FETransport e distribuía pela organização criminosa. A Operação Ponto Final começou antecipada ontem com a prisão de Jacó Barata Filho, um dos maiores empresários do setor de transportes do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado no setor de embarque do aeroporto do Galeão com uma alta quantia em dinheiro em moeda estrangeira, cerca de 50 mil reais, e a polícia encara essa viagem como uma tentativa de fuga. E também foi preso ainda há pouco na Via Dutra um outro alvo, Marcelo Traça Gonçalves, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do estado do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado em uma blitz na Presidente Dutra. Os detalhes sobre a Operação Ponto Final você confere agora na reportagem. Desde o início da manhã, os agentes cumpriam mandados de prisão. Um deles na casa de Leles Marcos Teixeira, presidente da Federação das Empresas de Transporte do estado do Rio, a FETransport. Ele já tinha sido levado em condução coercitiva em outra fase da Operação Lava Jato. A Operação Ponto Final começou antecipada na noite de ontem, com a prisão de Jacó Barata Filho, quando ele já estava na sala de embarque do Aeroporto Internacional do Rio, com destino a Lisboa. Barata Filho é um dos maiores empresários de transporte do Rio de Janeiro. A Operação Ponto Final foi baseada nas delações premiadas do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, e do doleiro Álvaro Novis. As investigações apontam que os acusados tenham pago 260 milhões de reais em propina a políticos do estado do Rio de Janeiro. Em Florianópolis, a polícia prendeu Rogério Onofre. As investigações mostram que só ele tenha recebido pelo menos 40 milhões de reais em propina. Onofre foi indicado para a presidência do Detro pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em 2007. Desde a apreensão da contabilidade do operador financeiro do Sérgio Cabral, o Carlos Bezerra, que nós já sabíamos que havia um recolhimento regular de dinheiro em empresa de ônibus. A maior parte da propina, então, era destinada a ele. O objetivo desse pagamento de propina a agentes públicos no estado do Rio de Janeiro não tinha outra finalidade, senão a de que eles obtivessem benefícios fiscais e tarifários em relação à atividade de transporte público.